Olá, meus alunos do segundo ano, espero que estejam todos bem. Vamos estudar? Hoje estamos entrando na unidade 5 do nosso livro, por isso peço que abram na página 50 e leiam o texto A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos, de Henriqueta Lisboa. Antes da leitura, reparem nas questões indicadas pelo livro e após nas referências e na mini bibliografia da autora. Em seguida, respondam os exercícios com atenção, segundo a interpretação de vocês. Os exercícios das páginas 51 e 52, que depois a gente vai discutir. Em seguida, na parte de gramática, nosso assunto são as sílabas. Quando falamos qualquer palavra, precisamos abrir e fechar a boca um certo número de vezes. O número de vezes em que abrimos a boca corresponde ao número de sílabas dessa palavra, pois a sílaba nada mais é que um conjunto de letras que na fala é pronunciado de uma vez só. Por exemplo, a palavra abacate, que possui 4 sílabas, que é o mesmo número de vezes em que abrimos a boca quando vamos pronunciá-la. Aprender a separar sílabas é importante para uma série de assuntos. Hoje vamos ver apenas um deles. Quando estamos escrevendo alguma coisa no caderno, às vezes chegamos ao final de uma linha sem que uma palavra tenha terminado. Então, precisamos dividir a palavra entre as duas linhas, e a maneira correta de fazer essa divisão é simplesmente respeitando a própria divisão silábica, para não atrapalhar a leitura do respectivo texto. Além disso, é necessário colocar um tracinho no final da linha, indicando que a palavra vai continuar na linha de baixo. A esse tracinho chamamos de hífen. Com isso, vocês já podem fazer os exercícios das páginas 53, 54, 55 e 56. Depois de fazer esses exercícios, voltem aqui porque a gente ainda tem algumas coisas para conversar. Na parte de ortografia, vamos reparar que antes das letras P e B se deve utilizar o M e não o N. Por quê? Porque a pronúncia da letra M é muito mais próxima da pronúncia da letra P e B do que da letra N. Quando a gente pronuncia o M, o P e o B, a gente precisa unir os dois lábios para que o som aconteça. Quando a gente pronuncia a letra N, pelo contrário, a gente encosta a ponta da língua no céu da boca. Então, por ser mais próximo na pronúncia, no movimento que a boca faz, a gente convencionou usar sempre o M antes do P e B, pela simplicidade, e o N antes de todas as outras consoantes. Bem, no final das sílabas, normalmente também utilizamos a letra N, se a letra seguinte for uma consoante. Mas no final das palavras, utilizamos sempre o M, a não ser por algumas palavras mais raras que vamos estudar em outro momento. Então prestem atenção. Final de sílaba, se a letra seguinte for consoante, use a letra N. Final de palavra, use a letra M. Agora, vocês já podem responder os exercícios das páginas 57, 58 e 59. Em seguida, temos uma atividade de reescrita. A ideia é vocês reescreverem algum dos contos que já leram até aqui no próprio livro, ou até mesmo algum conto que vocês conheceram de outra forma, mas de preferência algum que vocês viram no livro. Ou seja, peguem uma história que vocês já conhecem e escrevam de forma diferente, modificando, por exemplo, personagens ou os nomes dos personagens, modificando acontecimentos, talvez modificando o final ou o começo. Aí fica ao critério de vocês.
mas é importante manter algumas características básicas da história original, para que a gente consiga reconhecer que é uma reescrita de um conto já existente e não a criação de um conto partindo do zero. Para que vocês façam essa reescrita, o livro apresenta uma série de etapas que vocês devem ler atentamente, desde o rascunho até o texto final. Leiam essas etapas, caso tenham alguma dúvida, contem com a ajuda dos pais de vocês, porque depois eu quero ver o resultado e também vou sugerir que vocês mostrem os contos uns para os outros dentro da turma, certo? Por último, o livro apresenta uma seção sobre histórias em família, ótima para conferir junto com a família de vocês nesse momento em que estão todos juntos em casa. Eu vou pedir esse exercício, pedir esse exercício com urgência, mas vai ser legal se vocês fizerem o indicado no livro, conversando com alguém da sua família e registrando, ou seja, escrevendo uma história sua de quando era bebê. Façam isso, não deixem de fazer, tá? Porque esse é o tipo de exercício que quando a gente voltar para a sala de aula vai ser muito interessante da gente ler junto com a turma e fazer outros trabalhos a partir dele. Por hoje nossos assuntos eram esses. Eu quero pedir desculpa por já estar enviando um vídeo no final da semana. Inclusive, pedir desculpa de novo por não estar fazendo as videoaulas. Eu tô tendo muita dificuldade desde a semana passada. Essa quarentena não está sendo fácil mesmo, mas eu tenho esperança que a partir da semana que vem as coisas se normalizem e a gente consiga voltar com as nossas aulas online, tá certo? Enquanto isso, reitero, enviem para mim os exercícios respondidos, tá certo? A gente está chegando ao final da primeira parte do nosso livro, com essa unidade 5, e em breve eu quero, provavelmente na próxima semana, passar exercícios de revisão e algum tipo de teste para a gente conseguir ver o que vocês conseguiram absorver disso tudo que vem sendo discutido à distância e o que ficou de entendimento menos desenvolvido, para que a gente possa resolver isso e avançar para a próxima parte do nosso livro, tá certo? Então, um abraço forte para vocês, bons estudos e bom fim de semana, já que estamos chegando ao final de semana. Um abração.